Bom, dando continuidade então, né, ao assunto de engrenagens, né, capítulo 3 do Stigler, vamos falar da parte dinâmica do sem fim coroa, né, a parte 4 aí das videoaulas. O sem fim coroa, na parte de cinemática, ele é talvez o que tenha menos coisas para gente discutir, né, mas na parte dinâmica talvez é o que dá mais trabalho, né. Então vamos começar agora a discutir um pouquinho, né? Então, lembrando mais uma vez a parte cinemática, né? Para quem tem alguma dúvida, faça uma revisão lá nas videoaulas de cinemática referente ao Sem Fim Coroa. E com relação à parte dinâmica, a parte de transmissão de forças, no acoplamento do sem fim com uma engrenagem, né, cilíndrica, analisando uma engrenagem cilíndrica helicoidal, a força que ocorre na transmissão entre esses dois elementos, ela vai estar num plano que eu tenho também as componentes nas três direções, né, na direção x, y e z. Tá? Um ponto importante, né, que eu acho que talvez nessa foto é mais fácil da gente visualizar, é que na engrenagem cônica, né, que foi a nossa última videoaula, a gente reparou que as componentes radiais e axiais se invertem, né, na engrenagem cônica. Aqui no parafuso sem fim também ocorre uma inversão, somente há uma diferença que é com outras componentes. Então vamos analisar aqui, ó. A componente que é igual é a componente que está na direção do raio, que observe, o raio da coroa e o raio do sem fim estão nessa direção vertical. Então a componente radial das duas é a mesma. Porém, observem, a componente que vai fazer a coroa girar, ou seja, a componente útil, né, que seria a componente tangencial dela, é essa componente aqui, ó, que para o parafuso vai ser a direção da linha de centro de rotação dele. Né? E a componente que vai fazer o parafuso girar é a componente que está na direção da linha de centro da coroa, né? Essa força aqui vai fazer o parafuso girar. Então, as componentes que se invertem aqui são as componentes tangenciais com as axiais, né? E aí, um problema talvez um pouquinho maior que acontece aqui é que a componente tangencial, que é a componente útil, ela vai ter essa inversão, né? Lá na engrenagem cônica, as duas componentes que estavam sendo desperdiçadas, que era radial e axial, é que se invertiam. A componente tangencial útil era a mesma para as duas engrenagens. Aqui não. Aqui a componente útil, né, que é a mais importante, ela está se invertendo, né? Então, qual que é a saída para evitar problemas de troca, né, ou confusão ali, para saber exatamente qual componente representa a componente útil nos dois elementos, né, no parafuso sem fim e na engrenagem coroa. Para não ter problemas, né, o livro propõe, não só o livro do Stigler, né, mas os livros de dinâmica, propõe você criar um sistema de coordenadas, né, o x, y, z, e determinar as equações da força para as coordenadas x, y e z. E aí depois cabe a você analisar o que a coordenada x representa para cada um, para o parafuso e para a coroa, né? E a mesma coisa para a coordenada y e a coordenada z, tá? E a padronização nesse sistema de coordenadas é da seguinte forma: o eixo do parafuso sem fim está no eixo z. Então observe que o eixo z é o eixo de rotação do parafuso sem fim, tá? O eixo de rotação da coroa vai ser o eixo X, tá? E o eixo Y é o eixo que representa a componente radial, que é igual nas duas, tá? Então é basicamente isso que a gente tem que definir. Então, na hora que vocês forem trabalhar, resolver algum problema, né, de sem fim coroa, usem, né, um sisteminha de coordenadas, definam um sisteminha de coordenadas, e se vocês forem usar as equações que estão decompostas, né, no livro, sigam a mesma orientação que o livro usou, porque senão pode mudar, né, a equação de cada eixo, tá? Então, basicamente, aqui, ó, na decomposição de forças, deixa eu só mostrar uma figura um pouquinho maior, ela expandida aqui para a gente visualizar um pouco melhor, né? Então, o que acontece? O W aqui, ó, o ponto de contato está sendo representado ali por esse ponto aqui, né, onde é que o mouse está passando, o cursor, e a componente total da força, né, o W, é essa componente aqui que está partindo desse vértice aqui, ó,
né, e indo até o vértice posterior lá, né, do outro lado. Essa componente ela pode ser decomposta nos três eixos, né, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, tá? E aí os ângulos que eu tenho aqui, né, que é importante a gente analisar, aqui ó, no caso do parafuso sem fim, eu tenho nesse plano, que é o plano ZY, eu tenho o ângulo de pressão, né, que vai ser o ângulo de pressão equivalente ali, né, do parafuso e da coroa, né, da engrenagem coroa, que está acoplando aqui, né, com o parafuso. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de avanço, né, do parafuso, né, em relação à inclinação da hélice do parafuso. E esse ângulo aqui é o ângulo de pressão normal, né? São os ângulos lá que a gente viu lá na parte cinemática, né? Que a gente pode analisar aqui também para o parafuso sem fim, tá? Além dessa diferença que a gente comentou, que para o parafuso sem fim cria-se, né, esse sistema de coordenadas, a gente tem também a força de atrito, tá? No parafuso sem fim, o atrito ele já é significativo, ele não pode ser desprezado, né? Porque geralmente o rendimento mecânico nesse par ele é baixo, né? Então esse rendimento mecânico vai fazer com que essa perda, né? As perdas não podem ser desprezadas a componente da força de atrito. Nas outras engrenagens todas a gente não desenhou nenhuma componente de força de atrito, né? Mas aqui a gente vai ter que desenhar. Muitas vezes é comum você fazer um projeto no sem fim coroa e ter um rendimento mecânico ali da ordem de 90%, 92%, ou seja, quase 10% de perdas. Então isso quer dizer que o atrito, né, ele é significativo, então não posso desprezar. Então esses vetores que estão aqui, ó, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, representam a força de atrito, tá? Eles estão desenhados aqui para não complicar e a figura ficar muito bagunçada, tá? Mas esses vetores, aquele ponto ali, ó, ele está atuando exatamente ali, ó, né? Onde é que ele está mostrando a força transmitida entre as engrenagens, ok? Então, basicamente aqui nessa figura é importante a gente relembrar os ângulos, né? Que a gente tinha já discutido lá na cinemática, e as três componentes de força que aqui a gente está definindo em função do sistema de coordenadas, né? E aí, na hora de escrever as componentes da força, né? Na direção X, a decomposição, né? Aqui eu coloquei Fx, né? Mas o livro gosta muito de usar o W, né? O Shigley. Então, o que está escrito Wx aqui é a mesma coisa do Fx aqui, tá? E a mesma coisa para o Y e para o Z. Então a componente em x pode ser calculada pegando a componente total W, ou F, né, multiplicar por cosseno de φn vezes seno de lambda, né, que é o ângulo de avanço. A componente em y ela vai ser F seno de φn. E a componente em z vai ser F cosseno de φn cosseno de lambda. Porém, como a gente comentou, eu tenho que levar em consideração também a força de atrito. Então, as componentes da força, x, y e z aqui, elas não são puramente essas equações. Além dessas equações, eu ainda tenho que acrescentar ou somar as componentes da força de atrito, ok? Então, com relação à força de atrito, como que ela funciona? Bom, então a força de atrito ela vai atuar da seguinte forma. Ela vai ter que ser perpendicular, né, a componente W, né, que é a força, porque a força que um elemento vai fazer no outro vai estar sempre perpendicular ao plano, né, a superfície do filete do parafuso ou a superfície do dente. Então, a força está perpendicular a essa curvatura. E a força de atrito vai ter que estar na direção do movimento, né? Então, coincidentemente, ela vai estar perpendicular, né, ao W, e ela só vai ter componentes na direção X e Z, né? Ela vai estar aqui nesse plano horizontal, né? Então, se eu trouxer essa componente aqui, essa que seria a força de atrito, né, o que ele chama de WFzinho aqui, ó, é a força de atrito, né? Então ela vai ser calculada pegando Fzinho, que é o coeficiente de atrito, multiplicado pelo W, né? Que é a força transmitida ali no contato, né? Entre as engrenagens. Então, o ângulo que eu tenho aqui é o ângulo de avanço, né? Equivalente ao ângulo de avanço. Então, eu tenho que somar essas duas componentes na direção X e Y
nas minhas equações que a gente viu anteriormente, né? Bom, então, né, essas equações que a gente tinha definido anteriormente vão ter que ser acrescidas aqui essa componente da força de atrito, né? Então a gente já pode até, o livro já mostra, né, que ó, se a gente pegar para decompor a força de atrito, na direção Z ela vai ser F, o coeficiente de atrito que multiplica o W, seno de lambda, e a componente na direção X vai ser o coeficiente de atrito vezes o W, que multiplica o cosseno de lambda. E aí eu posso ver como que eu vou acrescentar esses componentes nessas equações. Então, na direção X, reparem que a componente da força de atrito, né, que na verdade está atuando ali, naquele ponto de contato, ela tem o mesmo sentido da componente WX. Então, portanto, eu vou pegar e somar, né, a componente de atrito na componente FX. Já na direção Y, repare que a componente do atrito ela tem um sentido contrário, né, ao WZ, né? Então, na direção Z eu vou ter que subtrair, então vou ter um sinal negativo e colocar essa componente também ali para poder complementar as equações, tá? Na direção Y eu não faço nada, né? Porque a força de atrito não tem nenhuma componente na direção Y, que seria a direção radial, tá? E aí, né, analisando então a componente de atrito, né, para definir cada uma das componentes, como a gente tinha feito no desenho, então ali, né, o que a gente já tinha falado ali, um par sem fim, né, coroa, existe uma força de atrito que não pode ser desprezada, pois o movimento, né, de deslizamento ele é muito significativo. Né, o efeito do atrito, né, a força de atrito, que chama de FF ou WF, né, atua perpendicular à força W e possui as duas componentes que a gente já discutiu. Então, aí, ó, cada uma das componentes vai ter esse valor, onde o Fzinho vai ser o coeficiente de atrito, que aí, nesse caso, o problema vai ter que informar, né, ou te dar condições de avaliar quanto que vale esse coeficiente de atrito, né, entre os elementos que estão em contato, né, de acordo com o material da coroa e do sem fim, né. Então, reescrevendo as equações, né, na componente X eu somei a componente da força de atrito, né, como aparece a força F, né, que é o W, ele colocou em evidência, né, porque ele aparece nas duas componentes, e colocou dentro do parêntese esses dois termos. Na componente FZ, o sinal é negativo, né, porque a gente já viu os sentidos são opostos, né, então ele vai subtrair. Tá? Então essas três, né, são as equações, né, para transmissão de força de um par sem fim coroa. Tá? Levando em consideração o atrito e o sistema de coordenadas que nós definimos aqui. Tá? Se você colocar um X ou um Y apontado em direções diferentes, claro que na direção que você colocar o seu X vai estar essa componente. Né? Então você tem que tomar cuidado para não confundir. Né? Então façam uma padronização no sistema de coordenadas para não ter problema na hora de resolver o exercício. Né? O livro coloca alguns passos, né, para poder, algumas equações lá, fazer uma manipulação matemática para poder deduzir equações para calcular a força de atrito. E partindo, né, dessa equação aí da componente, né, tangencial da coroa, ele escreve uma equação que permite calcular a força F, de atrito, né, em função desses parâmetros aqui, tá? Veja que é uma manipulação matemática, né? Ele pega a equação, multiplica pelo coeficiente de atrito, depois manipula os parâmetros ali para poder chegar exatamente no que ele precisa, né? Ele chega a multiplicar por -1 e isola, né, a força de atrito, ele tem essa equação. Tá? No livro tem isso tudo também lá bem detalhado. E é importante a gente ter em mente, né, que as componentes x, y e z, eu tenho que saber avaliar o que ela representa para cada elemento, né, para o sem fim e para a coroa. Então ali, né, no sistema de coordenadas que a gente colocou, como eu comentei, né, o eixo z é o eixo do sem fim, o eixo x é o eixo da coroa. Então olha lá, ó, as abreviações que a gente aparece aqui é o seguinte: a letra S significa sem fim, a letra C significa coroa. E o T, o R e o A significa, né, respectivamente, tangencial, radial e axial. Então aqui que ele está falando que a componente tangencial do sem fim vai ser igual a menos, né, porque vai ser um par de ação e reação, vai ser equivalente à componente axial da coroa, que está na direção X. Né? Então aqui, ó, FCA e o FST estão na direção X.
Na direção radial, veja que é igual, né? A radial do sem fim é igual à radial da coroa, né? Trocando só o sinal, que é a direção Y. E na direção Z, eu vou ter a axial do sem fim e a tangencial da coroa, tá? Então isso aqui também é importante para você saber quem representa quem em cada componente, né? E aí, né, dentre as equações também que já foram deduzidas lá no livro, né, ele faz uma manipulação matemática para obter uma equação que correlaciona as duas componentes úteis, né, a tangencial do sem fim com a tangencial da coroa, tá? São equações ali que para você colocar no formulário, né, para facilitar a sua vida na hora da prova, seria um pouco desnecessário, né? Se você entender o que significa cada componente, basta você calcular e fazer a conversão, né? Não precisaria de perder tempo colocando tantas equações no formulário, né? E nós temos também, né, a equação do rendimento mecânico do par, né? Essa sim ela é bastante importante, né? Num par sem fim coroa é fundamental você verificar o rendimento mecânico que você tem no seu projeto, né? Então essa equação, né, NI aqui é o rendimento mecânico, através desses parâmetros, né, eu consigo calcular o rendimento mecânico, tá? Então vocês vão ter alguns exercícios aí que pedem para vocês fazerem e aplicarem aí estas equações, tá? Lembrando que aquela nossa boa e velha equação, né, para calcular a força tangencial, a componente útil em função da potência e da velocidade, continua válida aqui para o sem fim coroa, tá? Né? Lembrando que o que eu estou colocando como FT ou WT seria a mesma coisa. E aqui nessa tabela a gente consegue ver, né, informações sobre como que o rendimento, a eficiência, né, o rendimento do sem fim se comporta de acordo com o ângulo de hélice, né? Então para, né, um coeficiente de atrito ali de aproximadamente 0,05. Então, você pode observar que eu posso ter rendimentos aí significativamente baixos, né? Então por isso que a força de atrito não pode ser desconsiderada, tá? E aqui eu posso ver também, né, que no caso ali, se eu começar a reduzir o ângulo de hélice, né, da engrenagem coroa, o que acontece? O rendimento vai diminuindo, né? Então se eu tentar colocar uma cilíndrica de dentes retos, com certeza você vai ter um prejuízo muito grande no rendimento mecânico do par, né? Por isso que preferencialmente para acoplar com parafuso sem fim seria uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, né? E tem uma coisa também importante no parafuso sem fim, que é utilizado muitas vezes quando você não tem o valor exato do coeficiente de atrito. Então uma forma de você estimar o coeficiente de atrito é você calculando as velocidades, né, de escorregamento aqui, né, no contato entre os dois elementos, para poder estimar esse coeficiente de atrito. Então o livro comenta ali, o coeficiente de atrito F em um par sem fim coroa depende da velocidade de escorregamento, que ele chamou de VS, e a velocidade do sem fim, que ele chamou de VW. E tomar bastante cuidado, né, porque ele utilizou a letra S para representar sem fim, e aqui para calcular as velocidades, o S ele chamou de escorregamento, né? E o VW é que é a velocidade do sem fim. Então aqui, ó, nesse desenho que ele mostrou, né, esse elemento maior aqui é a coroa, o parafuso sem fim é esse elemento tracejado. Então a linha de centro do parafuso sem fim, né, estaria aqui. Então esse VW aqui, ó, seria a velocidade tangencial do parafuso, né, a velocidade periférica do parafuso. O VS é a velocidade de escorregamento, né, exatamente na direção do filete ali do parafuso e do dente da engrenagem, né, de onde está tendo o contato. Então o importante é eu calcular esse VS que me interessa, né? O VW, que é a velocidade tangencial do parafuso, é fácil eu calcular se eu souber, né, o raio do parafuso e a velocidade angular, né? A velocidade tangencial é ômega vezes o raio. Então o VW é fácil de calcular. Então, se eu jogar nessa equação, né, ali, ó, o VW dividido pelo cosseno de lambda, que é o ângulo de avanço, eu calculo a velocidade de escorregamento. Pegando essa velocidade de escorregamento, eu jogo nesse gráfico, né? Esse é um gráfico que está no livro do Shigley, onde ele coloca aqui o gráfico original, né? Ele está em unidades de pés por minuto, e aqui tem uma escala de metro por minuto. Então, você faz o cálculo dessa velocidade, joga aqui um valor aproximado dela, né? Aí você tem duas curvas, né? E aí o livro comenta ali, ó, né? Essa curva B
deve ser usado quando os materiais usados forem de excelente qualidade. E a curva A é utilizada mais na mecânica convencional, né? Então, quando eu tenho materiais mais de alta precisão, a curva B, materiais mais comuns da mecânica, a curva A. Então, na hora que a velocidade bater em uma dessas curvas, né, que você estiver utilizando, você puxa para cá e aí você tem o valor do coeficiente de atrito, né, estimado por esse gráfico, tá? Se o enunciado do seu problema informar o coeficiente de atrito, esquece, você não precisa de fazer nada disso, né, ele já te deu o coeficiente de atrito. Mas se caso você não tiver o coeficiente de atrito, né, você vai ter que fazer esse procedimento para poder fazer essa estimativa do coeficiente de atrito, ok? E aí, para também novamente aplicar os conhecimentos teóricos, né? Pegar um problema no livro, também está resolvido no livro, né? Para vocês praticarem e ver se entenderam bem, tá? Então, olha, vamos ler o enunciado do problema. Um pinhão destro sem fim, né? Na hora que ele fala pinhão destro, ele quer dizer que é um parafuso com rosca direita, né? A rosca convencional, né? A rosca que a gente está acostumado, né? Existe também o pinhão, né, ou parafuso com rosca esquerda, né? O parafuso com rosca esquerda é aquele parafuso que na hora que você gira ele no sentido horário, ao invés dele apertar, ele desaperta, né? Ele é o contrário do parafuso destro. Então ele tem um pinhão, né? Um parafuso destro sem fim com 2 dentes, né? Ou seja, com 2 entradas, e transmite um HP de potência a 1200 RPM para uma coroa sem fim com 30 dentes. Então, razão de velocidades 2 para 30, ou seja, 1 para 15. Tal coroa tem um passo diametral, né, transversal, que é o passo diametral, de 6 dentes por polegada e uma largura de face de 1 polegada. Repare que esse parâmetro, que é a largura da face, que é a largura da engrenagem, é um parâmetro que vai ser útil lá no capítulo um pouco mais para frente para a gente poder fazer os cálculos de fadiga, né, para a engrenagem suportar a fadiga, tá? O pinhão, por sua vez, apresenta um diâmetro primitivo de 2 polegadas, né, que seria o diâmetro do parafuso, e uma largura de face de 2,5 polegadas. O ângulo de pressão normal, φn, vale 14,5 graus. Os materiais e a qualidade de trabalho são tais que a curva B, né, da figura que a gente acabou de ver, pode ser utilizada para obter o coeficiente de atrito. Então, nesse exercício, ele não deu o coeficiente de atrito e você vai ter que utilizar aquele gráfico para poder estimar o coeficiente de atrito, né? Ele pede 2 coisas, né? E eu acrescentei uma terceira. Então, ele pede: encontre o passo axial, a distância entre centros, o avanço e o ângulo de avanço do sem fim. Repare que a letra A é puramente a cinemática, né? É o que nós vimos na videoaula de cinemática, tá? Depois que você fez toda a parte cinemática, ele pede: a figura apresenta um desenho de uma coroa sem fim orientada relativamente ao sistema de coordenadas descrito no início da seção. Veja bem que ele colocou o eixo Z no eixo do sem fim e o eixo X no eixo da coroa. E o eixo Y é o eixo radial. A coroa é suportada pelos mancais A e B, né? Esse seria o mancal A e o mancal B. Ele deu as distâncias, né, entre o centro da engrenagem e os 2 mancais. E ele pede: encontre as forças exercidas pelos mancais contra o eixo da coroa sem fim, bem como o torque de saída. Então ele quer que você faça o diagrama de corpo livre do eixo do sem fim, né? Então ele perguntou ali, ó, encontre as forças exercidas pelos mancais contra o eixo, desculpa, é o eixo da coroa, né, que ele quer que você trabalhe, não do sem fim. Então o diagrama de corpo livre vai ser do eixo da coroa, que tem os mancais A e B, que ele deu as distâncias, né, para vocês fazerem os braços de alavanca, né, e calcularem as forças. Então ali, ó, o ponto de contato entre o sem fim e a coroa, você vai ter que calcular o raio da coroa, né, para saber essa distância, para ter todos os braços de alavanca. E aí na hora que você tiver esse diagrama todo pronto, né, com todas as forças, vocês vão fazer muito parecido com o que vocês fizeram nos exercícios anteriores, né, de cilíndricas e cônicas, né, tá? Para calcular as forças no mancal, além das forças no contato ali, ok? E por último eu acrescentei aqui: calcule o rendimento do par, tá? É uma coisa muito importante, né? Apesar do exercício não ter pedido, vocês usem aquela equação e calculem o rendimento do par que vocês estão projetando, beleza? Então tentem fazer esse exercício sem olhar. Se tiver agarrado, tiver alguma dificuldade, dê uma espiada lá, ou na nossa aula síncrona a gente tira qualquer dúvida que tenha ficado.